TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Um programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Sábado é dia de programa de saúde gravado, não tem como você participar. Tem muita gente que liga a TV no sábado, assistindo o programa de saúde, pensando que ao vivo não é ao vivo. Ao vivo é só na TV Candidez e é só na terça-feira a partir de 9 da noite. A direção da TV Candidez continuou mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você uma programação com interatividade. Nesta terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Foi uma terça-feira de temperatura baixa e assim vai continuar pelo menos até a próxima quinta-feira. Ontem amanheceu aí perto de 8 graus. Hoje já amanheceu perto de 13 graus e a tendência é subir um pouco e de maneira gradativa. Sem perda de tempo, eu vou apresentar agora a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2025. Eu recebo aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, a presença da médica oncologista, a doutora Mônica Toledo. Doutora Mônica, boa noite, prazer recebê-la aqui ao vivo no estúdio aqui da TV Candidez. Boa noite, Samuel, prazer é todo meu, estar aqui ao vivo na TV Candidez, um grande prazer participar do programa Amostra Grátis da Saúde, para a gente conversar um pouquinho de um tema super relevante, né, Samuel? Isso mesmo, aqui em nome da direção da TV Candidez, em nome do nosso diretor Mairinque Pinto de Aguiar Júnior, eu quero aqui agradecer a doutora Mônica pela presença que vai nos ajudar a fazer o programa. Eu sempre comento que o médico, ele às vezes, e na grande maioria, tem ali um dia um tanto quanto tribulado em termos de agenda. Então, esse médico se dispõe a vir ao programa. A gente aqui agradece, e a gente agradece também a toda a equipe da Dom Oncologia. Nosso tema de hoje, conforme nós já anunciamos na semana passada e outras semanas também, é sobre a questão do agosto branco, que remete sobre o câncer de pulmão. Doutora Mônica, que movimento é este que refere-se ao agosto branco? Para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje. É um movimento super importante, um movimento que vem trazer à tona uma discussão e um esclarecimento, né, tanto à população quanto à comunidade médica também, questões que tratam do câncer de pulmão, seus fatores de risco, como a gente pode prevenir. Nós vamos discutir um pouquinho se tem prevenção para essa doença. Então, realmente é trazer à tona um tema de extrema relevância, de uma doença aí que, infelizmente, é a principal causa de morte por câncer, não só no nosso país, mas no mundo, né, que é o câncer de pulmão. Por que é tão importante dedicarmos a esse tema nesse mês? Que tipo de mensagem deve ser passado nesse momento? Eu digo mensagem não só para quem já está doente, mas para a pessoa também se conscientizar um pouco mais de que forma de prevenção. Assim como a gente tem outros movimentos em outros meses ao longo do ano, né? Acho que tudo começou aí com o Outubro Rosa, que vem remeter a essa mensagem da prevenção e do tratamento do câncer de mama, e outros meses foram sendo englobados nesse movimento, né? Que é um movimento, na verdade, mundial,
E o agosto foi o mês escolhido aí, dedicado, agosto branco, justamente para a gente tratar um pouquinho mais, com mais profundidade desse assunto e poder levar informação de qualidade, que é o que a gente vem fazendo aqui hoje na TV Candidez, né? Uma informação que traga para a população notícias aí acerca de como prevenir, de como evitar essa doença, se isso é possível, como é que anda o tratamento do câncer de pulmão, né, no mundo inteiro, o que a gente consegue fazer aqui na nossa cidade, se Divinópolis tem um tratamento de ponta para isso ou não. Então, é fundamental a gente discutir um pouquinho com maior profundidade, esclarecer a população de fato de um tema que é uma doença aí de tanta relevância pelo grau de mortalidade que, infelizmente, ela ainda traz, né, aos pacientes acometidos por ela. Doutora Mônica, nós podemos dizer que o câncer de pulmão é uma doença única? Na verdade, a gente vem descobrindo que não, né? As pesquisas cada vez avançam mais, os estudos cada vez avançam mais, Samuel. E o câncer de pulmão hoje a gente considera que são várias doenças, né? A gente não trata mais o câncer de pulmão como uma doença única, que, se eu for falar aí há 20, 30 anos atrás, só se conhecia cirurgia, radioterapia e quimioterapia, nada mais do que isso, né? Hoje nós temos vários subtipos da doença, cada um desses subtipos tem tratamentos específicos direcionados, com terapias alvo direcionadas, com imunoterapia. Então, são várias doenças com um nome só, com comportamentos diferentes, com tratamentos diferentes. E é fundamental que o médico, né, e o oncologista cada vez se especialize mais nisso, porque realmente os estudos, felizmente, vêm nos mostrar que a doença tem várias facetas aí. Quando a gente fala da questão do câncer, e a gente já teve aqui a oportunidade de entrevistar vários outros profissionais, fica sempre aquela dúvida sobre a questão da cura. O câncer de pulmão, como é que você, doutora Mônica, que é uma especialista da questão da oncologia e que trata muito dessa questão, avalia sobre o tema cura relacionado à questão do câncer de pulmão? Nós podemos dizer que está na mesma linha, no mesmo nível de outros tipos de tumores, mas quando diagnosticado de maneira precoce? Isso. Eu diria que fundamental para todo câncer é esse ponto, né? O diagnóstico precoce. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, independente do sítio dessa doença inicial, seja câncer de pulmão, seja câncer de mama, seja câncer de intestino, certamente as taxas de cura são muito maiores. É uma doença agressiva que, mesmo em casos precoces, vai requerer um tratamento que a gente chama de multimodal, né? Que não vai se restringir só a uma cirurgia, na grande maioria dos casos, vai requerer uma complementação de outras modalidades junto, né? Seja a quimio, imunoterapia, em alguns casos a radioterapia, mas um ponto crucial e comum a todos os cânceres realmente é o diagnóstico precoce impacta diretamente na cura, né? Na maior sobrevida, na maior cura da doença, sem dúvida. Muito bem, para a gente fechar esse primeiro bloco, a gente está recebendo hoje com muito prazer a médica oncologista, doutora Mônica Toledo, que faz parte da Oncologia. Nosso tema é sobre o agosto branco, que fala da questão do câncer de pulmão. Você pode elencar para a gente, doutora Mônica, quais são os principais fatores de risco quando o assunto é o câncer de pulmão? Com certeza, Samuel. Eu elencaria vários aí, mas eu diria que o fator 1, o 2 e o 3 são o cigarro, né? Porque, de fato, é o principal fator de risco. A gente sabe que o tabagismo hoje é a principal causa de morte evitável no mundo. Ele não está associado só ao câncer de pulmão, mas outros cânceres também. E as doenças cardiovasculares, que também matam muito aí no mundo, né? Mas não é o único fator de risco. Então, o segundo fator que mais vem sendo debatido, que foi tema, inclusive, hoje, de um debate nacional no Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, foi a poluição ambiental. Então, esse é um tema cada vez mais relevante. A gente sabe que pessoas que nunca fumaram, expostas a carcinógenos, a poluentes aí que são carcinogênicos, né, causadores de câncer. Então, a poluição eu elencaria como uma segunda causa. Existem outros fatores, né? Lembrar do tabagismo passivo também, né, Samuel?
É fundamental a gente pensar que as pessoas que têm aquele contato direto com alguém que fuma todos os dias também está exposto a esse risco. E o modo de vida, a gente cada dia mais sabe que atividade física previne vários tipos de câncer, uma alimentação saudável. Então, lembrar também dos fatores de prevenção é muito importante, né? Muito bem. E pegando como gancho essa resposta final da doutora Mônica Toledo, no próximo bloco a gente vai falar e detalhar mais sobre a questão da prevenção do câncer de pulmão. Afinal de contas, há como prevenir? Túlio também avisando aqui que nós temos que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O Amostra Grátis da Saúde é sempre ao vivo na terça. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai dar sequência com a entrevista da médica oncologista, a doutora Mônica Toledo. Nas últimas semanas nós temos falado aqui da cidade de Tiradentes, que está bem próximo à cidade de Divinópolis e que recebe turistas de várias partes também aqui de toda a região. O 28º Festival de Gastronomia de Tiradentes está chegando. Nós tivemos oportunidade de conversar nesse final de semana com o chefe Igor Braga. O Túlio está me avisando que a entrevista está no ponto e ele coloca agora para a gente. E eu estou aqui na cidade de Tiradentes, no Ateliê Gastronômico Tiradentes. Vou conversar com o chefe Igor Braga. Igor, TV Cândia 10, boa noite, prazer ter aqui você na nossa programação. Qual é a proposta e como é que funciona o ateliê? Boa noite, Samuel. Boa noite a todo mundo da TV Cândia 10. O ateliê, a proposta é a gente trabalhar com uma gastronomia contemporânea voltada para comida mineira e para fornecedores locais. E a ideia é essa coisa bem mineira, de ser uma casa mesmo, de receptividade, de estar recebendo vocês com toda essa mineiridade, todo esse afeto que os mineiros têm, né? Legal. Vem aí nos 2 últimos finais de semana de agosto o Festival de Gastronomia de Tiradentes. O que está sendo preparado aqui por você, Igor? Samuel, esse ano, além de abrir o Brasileira, a sexta-feira, 8h30 da noite, na Praça do Santíssimo, eu também vou estar fazendo aqui no restaurante, no decorrer dos dias do festival, alguns jantares especiais com 3 chefes de fora. Um com a Rê Garcia, do restaurante Casal Garcia, que fica na Serra dos Garcias, em Aiuruoca, com o chefe Marlon, do DEIT em BH, e com o chefe Paulinho, do Mano a Mano, aqui de Tiradentes. Que bacana. Fala pra gente aqui, deixa pra gente aqui um convite para quem ainda não conhece, para ficar conhecendo aqui o ateliê. Olha, quem não conhece, a gente está aqui na Henrique Diniz 33, bem próximo do Largo das Forras, né, no centro de Tiradentes. Venha para poder conhecer, para poder ver a gastronomia mineira trabalhada de uma forma diferente. E siga a gente nas redes, acompanha também quem tiver a oportunidade de estar vindo para o Festival de Gastronomia. Amanhã a gente começa a soltar toda essa programação, já com data, com a central de reserva, para poder estar recebendo o pessoal. Legal. Muito obrigado. Boa sorte para você, Igor. Obrigado, eu que agradeço.
Um abraço para o Igor Braga, um abraço para a chefe Vivi, para o Paulo Rosa, do Mano a Mano. Breve teremos também uma entrevista com o Paulinho Rosa. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Nós tivemos aqui o Dr. Eluan Albuquerque. Ele que é da Care Clinic, esteve conosco numa entrevista pontual ao lado da doutora Camila Albuquerque. Não sei se o Túlio tem essa foto aí para a gente na sequência. Foi uma entrevista pontual, obrigado Túlio, que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Nós também tivemos a presença do Dr. Cláudio Almada, médico cirurgião. Ele falou sobre a questão dos benefícios da cirurgia bariátrica, mas também destacou sobre a hérnia de hiato. Dr. Deni Veloso recebeu o prêmio da revista Cheque Mate. Dr. Evangelista José Miguel, presidente da Unimed, esteve presente na festa do Giovanni Lima e fez a entrega ao urologista Dr. Deni Veloso. Obrigado aí ao Túlio. Se eu não estou enganado, o Dr. Deni Veloso também é da cidade de Montes Claros, né? Conterrâneo aqui da doutora Mônica Toledo. Grande amigo e colega e conterrâneo. Cara, o doutor Deni é uma pessoa muito humana, né? Assim, eu só escuto elogios de alguns homens que o procuram. Ele que é um médico urologista aqui, né? Doutor Deni Veloso, que inclusive é professor da UFSJ aqui da cidade de Divinópolis. Doutora Mônica, você já esteve aqui conosco em outras oportunidades, mas é sempre bom a gente ressaltar um pouco mais, contar um pouquinho aqui da história dessa profissional que está aqui conosco, que faz parte do corpo clínico da DOM. Como é que é a sua história de vida lá atrás da Mônica, rumo aos estudos e rumo à graduação? Eu sou de Montes Claros, né, Samuel, como a gente falou, conterrânea aí do Deni, e estudei lá até os 18 anos, até o meu 3º ano, e resolvi sair de Montes Claros, fiz faculdade em Belo Horizonte, na UFMG, onde eu me formei, de lá fiz residência, especialização em clínica médica e posteriormente na oncologia, no Hospital da Baleia, da FEMIG lá. E como o meu marido é daqui, né, o esposo e a família são daqui, a gente recebeu um convite para vir trabalhar em Divinópolis e quando viemos e conhecemos aí colegas que hoje constituíram a DOM, e a DOM foi inaugurada em 2013 por esse grupo de colegas oncologistas e hematologistas e seguimos aí aos nossos 12 anos de clínica em expansão, felizmente, né? Uma clínica que vem crescendo e fazendo a medicina que a gente acredita, né? E você também é da mesma opinião que Divinópolis te abraçou bem, você muito, teve adoro acolhimento. Divinópolis, não fui teve super acolhida. Não teve nenhum tipo de barreira, porque todos os médicos sempre falam muito bem. Não tive. A gente vê isso em algumas cidades aqui em torno, mas Divinópolis, de fato, acho que ela abraça quem aqui chega, né? E a gente não quer voltar para aquela vida corrida ali de Belo Horizonte, né? Nós tivemos 3 filhos aqui, uma, na verdade, nasceu em BH e a gente veio para cá, depois os outros 2 já nasceram aqui. Então, já me considero bem divinopolitana aí também. Que legal, que bacana. Doutora Mônica Toledo, que faz parte da equipe lá da DOM. E como é que é essa equipe nesse tempo todo já aqui em Divinópolis? São quase 12 anos. Isso, é uma equipe que vem crescendo, a gente vem agregando aí novos colegas de altíssimo nível, felizmente. E a DOM, desde a sua fundação, teve ali uma ideia de já fazer os grupos de especialidade. Então, não é à toa que eu estou aqui hoje, que eu coordeno o grupo da oncologia torácica na DOM. E assim como a gente tem outras áreas de coordenação, faço, né, oncologia geral, mas tenho os seus coordenadores de área, justamente para que a gente consiga andar junto com essa informação que vem numa velocidade cada vez maior chegando, né, os tratamentos inovadores que vêm surgindo. E a gente tem que estar realmente bem afiado aí para fazer uma medicina aqui em Divinópolis, no interior, que a gente consegue fazer em qualquer lugar do mundo hoje, na verdade. As barreiras foram vencidas, felizmente. E tratamentos que a gente faz fora do Brasil, a gente faz aqui, não tem mais essa distinção aí de forma importante, né, Samuel? Lembrando que além de Divinópolis, está presente em Ouro Preto, Formiga, Belo Horizonte e também em Sete Lagoas. Sete Lagoas também. E com também um consultório em Bom Despacho. Consultório também em Bom Despacho, Nova Serrana, Itaúna, acho que é isso. Bacana. O nosso tema de hoje é sobre a questão do câncer de pulmão. Todo mês é sempre elencado com uma cor e que fala sobre alguma doença para realmente tornar a público. Doutora Mônica,
Nós falamos agora há pouco no primeiro bloco sobre prevenção, você respondeu um pouco sobre isso, mas é importante falar também do rastreamento. Por que ele é importante e também eu já te pergunto na sequência sobre se há como prevenir. Isso. É importante a gente entender o conceito do que é o rastreamento. O que é rastrear? Rastrear é justamente procurar algum achado, alguma alteração que vá nos levar a um diagnóstico precoce numa pessoa que não tem sintoma nenhum de câncer. Então, no câncer de pulmão especificamente, a gente já tem vários trabalhos mostrando que a tomografia, que a gente fala tomografia de baixa taxa de dose, em que a gente faz uma dose de radiação menor, feita pelo menos uma vez por ano, naquelas pessoas que têm um histórico de tabagismo, de ter fumado pelo menos 30 maços ano, acima dos 50 anos de idade. Então, tem critérios bem definidos, né? Que essas pessoas acima de 50 anos, que fumaram por muito tempo, que ainda fumam, deveriam ser submetidas a uma tomografia anual, justamente na busca de nódulos que possam ser suspeitos para um câncer de pulmão, para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e aumentar muito a chance de curar essa doença. Rastreamento é feito já a larga escala para prevenção, para procurar câncer de mama precoce com mamografia, câncer de intestino com colonoscopia. E o câncer de pulmão a gente também tem essa estratégia e, de fato, é importante a gente divulgar isso. Acho que muitos médicos ainda não estão inseridos nesse conceito do rastreamento do câncer de pulmão e é fundamental que isso comece a ser passado para a população e para os colegas em geral. Você falava agora há pouco também da questão dos sintomas e do maço, né? 30 maços ano. O ano maço um maço de cigarro tem 20 cigarros, né? Então, quem fuma 20 cigarros por dia, durante um ano, isso é um ano maço. Se você fuma 2 maços por dia, em um ano você tem 2 anos maço. Então, a dose também importa. Quanto maior o número de cigarros fumados, maior vai ser o dano para aquele pulmão. Então, você dobrando a quantidade como se você tivesse fumado o dobro do tempo, né? Doutora Mônica, no cômputo geral, o câncer de pulmão, pela sua experiência aqui, que você vivencia no seu consultório, no seu dia a dia, ele tem uma relação total e absoluta com o cigarro? Minha pergunta é, por exemplo, teria como mensurar de cada 10 diagnósticos, nós temos aí perto de quantos que tem uma ligação direta com o cigarro? A gente vem assistindo dos casos de câncer de pulmão não tabaco relacionados, isso no mundo inteiro. Então, eu diria que hoje essa proporção talvez aí já beire uns 60%, 70% ainda sendo tabagistas, mas um número crescente de pessoas que nunca fumaram, especialmente com um subtipo que é o adenocarcinoma, que hoje é o subtipo mais comum no mundo todo, que não tem uma relação direta com o tabagismo ativo, né? Então, que existem outros fatores que a gente vem entendendo, como eu falei, a poluição, a exposição ao radônio, que é uma radiação ambiental que a gente tem. Então, tem outros fatores também envolvidos. Lembrar que tem alguns casos, mas que isso é raro, tá, Samuel? Que são os casos de hereditariedade, né? Que eu acho que a população fica sempre com essa dúvida aí, o câncer é hereditário, não é hereditário? Então, em câncer de pulmão, existem casos, sim, de câncer hereditários, mas isso é raro, tá? Eu diria que menos que 5% ou 10% dos casos de câncer em geral são hereditários, e o câncer de pulmão também está nessa estatística. Alguns têm maior hereditariedade relacionada, mas o câncer de pulmão não tanto. Mas a gente também tem estratégias para tentar rastrear essas famílias quando há uma suspeita dessa hereditariedade, né? Pacientes com vários casos na família, muito jovens, com algumas mutações que hoje a gente pesquisa, a gente consegue hoje já definir esses critérios e pesquisar essas famílias. E em linhas gerais, como é que é feito o tratamento relacionado à questão do câncer de pulmão? O tratamento, ele vai se pautar primeiro em estadiar, em ver em que fase essa doença está. Então, se essa doença é uma doença precoce, que ainda não espalhou, né, numa linguagem mais fácil das pessoas entenderem que não tem metástase, que não espalhou para outros órgãos, um dos pilares fundamentais aí é a cirurgia. Naquele paciente em que a cirurgia não é possível por questões aí, às vezes clínicas, né, tem outros problemas de saúde que impeçam a cirurgia, a gente pode lançar mão
de estratégias de radioterapia, né, que funcionam como uma cirurgia sem corte, né, mas é claro que não é o ideal, é só em casos excepcionais. E os outros tratamentos que vêm juntos, né, a imunoterapia foi um pilar muito importante que veio agregar aumento de chance de curar a doença em muitos pacientes com câncer de pulmão. Entender também que essa imunoterapia não é indicada para todos os casos de câncer de pulmão. E naquela doença em que o câncer já é mais avançado, naqueles pacientes em que o câncer já é encontrado mais avançado, a gente lança mão mais do que a gente tem como tratamento sistêmico, né? Que seria imunoterapia, terapia-alvo molecular, são as drogas que são direcionadas diretamente a alguns tipos específicos de câncer de pulmão, que tem mutações específicas que a gente pesquisa. Eu gosto de falar que é como se fosse uma chave e uma fechadura. A gente achou um remedinho que fecha aquela portinha da replicação celular, que é a terapia-alvo, e também a quimioterapia, que ainda está aí presente, né? A Cleusa Tavares, ela é daqui do bairro Niterói, em Divinópolis. Ela pergunta se na DOM existe apenas o tratamento contra o câncer de pulmão ou se existem outros tipos de tratamento. Como é que você pode responder para a Cleusa? Ô Cleusa, obrigada pela pergunta. A DOM é uma clínica geral, a gente faz desde a prevenção de pacientes que nem câncer têm, né, que desejam ali fazer orientações preventivas. A gente tem um serviço, inclusive, de tumores hereditários para famílias que têm muitos casos e às vezes estão preocupados e nos procuram. Então, a gente faz essa orientação, esse acolhimento. Pacientes com diagnóstico de qualquer tipo de câncer, tá? A gente está focando aqui no câncer de pulmão hoje por ser o agosto branco, né, Samuel? Mas a gente trata de todos os cânceres, né? Todos os tumores sólidos e hematológicos, tá? Temos oncohematologistas também. E também temos serviço de cuidado paliativo. Então, a gente faz, de fato, toda a cadeia, que vai desde a prevenção, diagnóstico, tratamento, aqueles casos em que a gente tem que agregar também os cuidados paliativos para dar uma qualidade de vida, uma dignidade ali ao longo de todo o tratamento naquele processo do paciente que tem uma doença já mais avançada. Legal. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Eu já tenho perguntas aqui relacionadas à questão do diagnóstico. Afinal de contas, como é que é feito o diagnóstico relacionado à questão do câncer de pulmão? É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Pelo YouTube você pode acompanhar várias entrevistas de profissionais que passam pelo Amostra Grátis da Saúde. Uma dessas entrevistas foi com o cirurgião plástico Dr. Gustavo Gonzalez. O Dr. Gustavo Gonzalez esteve conosco, foi uma entrevista onde ele falou sobre vários procedimentos ligados à questão da cirurgia plástica. O Dr. Gustavo Gonzalez é um dos profissionais que tem aí já uma experiência de muitos e muitos anos aqui em Divinópolis. Mandando um abraço para ele e para todos da Clínica Equilíbrio aqui em Divinópolis. Obrigado, Túlio. Falando em doutor Gustavo Gonzalez, nós estivemos com a Júnia Mesquita neste final de semana. Tiradentes já se prepara aí para o 28º Festival de Gastronomia. Na oportunidade, eu gravei uma curta e objetiva entrevista com a Júlia Mesquita, onde ela falou um pouco mais sobre a Chafariz por um Triz. E eu estou aqui em Tiradentes, na pousada Chafariz por um Triz, que é diferenciada. Vou conversar com a empresária
Júnia Mesquita, que é já bastante conhecida na cidade de Divinópolis e também aqui em Tiradentes. Júnia, TV Candidez, boa noite, prazer receber você aqui no programa. Conta um pouco, como é que foi essa história da concepção da Chafariz por um Triz? Boa noite. Boa noite a todos. Então, começou com o sonho de ter uma casa em Tiradentes. Sempre gostei, frequentei muito. E a partir daí, eu gosto de receber, sempre fui uma pessoa que gosta de receber, gosto de gastronomia, mesa, posta. E como o local que eu comprei já era bem grande, toda a estrutura, eu quis realmente fazer essa pousada com cara de casa, com o jeitinho mineiro de receber. Então, foi um sonho que foi aos pouquinhos se concretizando. Nunca pensei que ia ficar tão grande assim. Começou e fui aumentando, e hoje está de um tamanho razoável, mas que também não pode ser muito grande, senão perde o charme. Várias questões aqui são diferenciadas, entre elas, questão do autoatendimento, do atendimento e o café da manhã. Sim. O café da manhã é baseado, nas minhas viagens, nas minhas experiências. O café da manhã é, para mim, uma coisa muito importante, é um momento gostoso de viver. Então, eu quis trazer de algumas experiências que tive esse café personalizado, servido com hora marcada na sua varandinha, aquele café típico mineiro, tudo assadinho na hora, quentinho, feito na pousada, caseiro, onde você pode tomar de pijama. Você levanta sem pressa, como todo bom mineiro gosta, e toma o seu cafezinho de pijama, tudo quentinho, feito na hora, café passado na hora. Você ter esse momento gostosinho da parte da manhã, Importantíssimo. É importante a gente citar também a questão do site, que está lá, Chafariz por um Triz, para as pessoas conhecerem um pouco mais, mas você também tem um contato do WhatsApp para efetuar a reserva. Sim, o mais rápido que eu acho, hoje em dia, o mais moderno, as pessoas gostam de rapidez, é o nosso WhatsApp, para fazer as reservas, que é o 37 99902 3400. E é super rápido, prático, você faz tudo online. A gente tem um processo onde você vai chegar aqui, não tem mais burocracia. A gente faz tudo online para já chegar e poder curtir a cidade. Muito obrigado, parabéns, mas parabéns mesmo obrigada. Por todo esse cuidado e todo esse carinho, esse acolhimento. É um prazer recebê-los e espero receber cada um dos seus espectadores um dia. Um abraço para a Júnia Mesquita. Deixa eu citar aqui rapidamente, antes de eu voltar com a doutora Mônica, toda a equipe lá, além da Júnia Mesquita, tem a Gisele, a Mércia, a Alice e também a Kellen. Um abraço a todos e um abraço também para a Júnia, de maneira especial. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no canal no YouTube. Nós tivemos com a doutora Kellen Fonseca. Ela é médica psiquiatra. Foi uma entrevista pontual, onde você pode acompanhar também pelo canal no YouTube. Falou sobre várias questões ligadas aos transtornos mentais. Dr. Fábio Batistuta, ele deu uma entrevista onde teve uma repercussão muito importante. Ele falou sobre a questão neonatal e da preocupação de pais que devem ter na gestação e para as questões que devem ser observadas nos exames. E com o Dr. Álvaro Vaz, ele é médico oftalmologista, falou sobre a questão da saúde dos olhos. Dr. Álvaro Vaz é daqui da região Centro-Oeste e esteve também aqui conosco. Obrigado aí ao Túlio, nosso coordenador. E aqui de Nova Serrana, nós temos uma marca que está apoiando vários eventos, inclusive o evento que aconteceu da Com aqui em Divinópolis, que foi o Treinão, que é a marca Lindy. Um abraço para o Ronaldo, sempre apoiando os eventos aqui da Com. Serão 3 treinões. Estou de volta aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Com muito prazer, eu estou recebendo hoje a doutora Mônica Toledo. Essa grande profissional médico-oncologista que faz parte de todo o corpo clínico da Dom Oncologia. A Dom que está presente aqui em Divinópolis há mais de 12 anos, ali na Antônio Olímpio de Moraes, 1900.
Doutora Mônica, sempre quando você vem aqui, a gente tem sempre aqui algumas perguntas, né? E eu acho que você atende muito bem, você tem um acolhimento importante com o seu paciente no consultório. E várias pessoas estão perguntando aqui sobre a questão dos sintomas. Samuel, boa noite, moro aqui em Divinópolis, moro no bairro Candidez, gostaria de saber como é que faz para saber dos sintomas reais e que podem virar um risco de câncer de pulmão. É uma dúvida que você recebe muito, doutora Mônica? Muito. É fundamental essa dúvida e foi importante ser trazida. Então, aquelas pessoas que tenham sintomas como uma tosse persistente, né, que você está ali tossindo há 1, 2, 3 meses sem melhora. Muitas vezes alguns pacientes procuram um hospital, tratam possíveis pneumonias, né? Então muita atenção, especialmente o paciente que tem um histórico de tabagismo, né? Quando tem uma pneumonia, uma imagem no pulmão aí feito no raio-x, numa tomografia no hospital, sempre importante depois dessa alta hospitalar procurar um pneumologista, procurar um cirurgião torácico, ou mesmo um oncologista para dar um segmento nessa questão dessa imagem. Então, tosse persistente, falta de ar, tá? Um sintoma que não existia, começou, estou ficando cansado para fazer determinadas atividades que eu fazia sem nenhuma dificuldade. Sangramento na tosse, que são os hemoptoicos que a gente chama, né? Quando sai ali aquela secreção, aquele catarro junto com o sangue, né? Com raias de sangue. Então, eu diria que são os 3 principais sintomas, né? A tosse persistente, o sangramento na secreção pulmonar aí, durante a tosse principalmente, e a falta de ar. E uma outra coisa que a gente vê muito frequentemente também no paciente com câncer de pulmão, especialmente em casos um pouco mais avançados, é a perda de peso, né? Aquele paciente que já está mais debilitado, já tem uma dificuldade alimentar, ou que começa a ter uma perda de peso ali sem muita explicação, não está fazendo uma dieta. Então, a perda de peso também é um sintoma que deve ser um alarme, especialmente se ele está junto com um desses outros aí que eu citei. Doutora Mônica, como é que é essa relação do médico com o paciente no momento que tem que ser dado o diagnóstico e, às vezes, o diagnóstico ele cai como uma bomba, cai como se o mundo tivesse acabado? Como é que é o papel do médico nesse momento? A gente percebe que você fala com muita calma, com muita tranquilidade e, de certa maneira, tudo isso passa muita segurança e acolhimento para o paciente. E como é que é essa relação do profissional com o paciente na hora de apresentar o diagnóstico não tão favorável? Acho que é fundamental ali, o olho no olho, entender, né, que ali atrás da sua mesa tem uma vida, uma pessoa que tem uma família, que está sofrendo junto, né? Então, é você realmente ter mais do que empatia, é realmente compaixão e querer ajudar, de fato, aquela pessoa a sair dessa situação da melhor forma possível, né? E muitas vezes, mesmo quando a gente não consegue oferecer um tratamento curativo, a gente consegue curar um pouquinho da alma, né, Samuel? Então, a gente consegue acolher, a gente consegue fazer com que aquele processo seja um processo mais leve, na medida do nosso alcance, é claro. Isso é muito eu digo que é muito de treinamento, é muito de experiência que a gente vai adquirindo ao longo da profissão e é muito do gostar do que faz. Então, ser oncologista não é fácil, mas é muito gratificante, né? A gente ter do outro lado ali aquela vitória que nem sempre é com a cura, mas cada pequena vitória tem que ser comemorada junto com o paciente, né? Então, essa relação vai se construindo, esse laço vai se formando, a confiança vai chegando e, de fato, são fatores fundamentais para o sucesso do tratamento, tenha o desfecho que for, né? Eu falo que nem sempre o desfecho ruim significou que aquela caminhada foi uma caminhada improdutiva, muito pelo contrário, né? Estar junto com o paciente é fundamental nesse processo aí que é doloroso, não só para ele, mas para a família toda, né? Bacana. Estou recebendo aqui uma mensagem do Jesus Antônio, lá do bairro Danilo Passos. Olá, Samuel. Gostaria de saber a opinião da doutora Mônica sobre a questão da exposição a substâncias químicas, especialmente o amianto. Sim. Dependendo do tempo de exposição, pode causar câncer? Sim, obrigado, sim. Jesus. Um abraço a todos do bairro Danilo Passos. A médica oncologista Mônica Toledo vai te responder. Jesus, felizmente o amianto tem sido cada vez menos utilizado, né? As construções, aqueles telhados de amianto que a gente via em várias casas aí no passado, né?
era um grande problema para a exposição para um tipo específico de tumor, que é o mesotelioma, que não é propriamente um câncer do pulmão, mas é um câncer que compromete a membrana externa do pulmão, que chama pleura. Então, o mesotelioma, que é um tumor extremamente grave, está muito relacionado à exposição do amianto. E quanto maior esse tempo, né, e a gente fala que após aí 15, 20 anos, 30 anos de exposição ao amianto, esse risco associado ao desenvolvimento do mesotelioma, ele aumenta muito. Muito bem, estou recebendo aqui outras perguntas. Deixa eu tentar abrir aqui mais uma. Doutora Mônica. Olá, Samuel. Boa noite. Meu nome é Maria Aparecida. Gostaria que a doutora Mônica nos ajudasse. Quem tem fibrose pulmonar corre o risco de ter câncer no futuro? Eu tenho fibrose e tenho muito medo. Parabéns pelo programa. Acompanho sempre a programação da TV Candidez. Como é que você pode ajudar aqui a Maria Aparecida? A fibrose pulmonar é uma doença que normalmente o pneumologista acompanha muito de perto, né, dona Maria? Então, assim, é claro que ela aumenta um pouquinho, sim, não é nem perto do que é o cigarro, mas aumenta porque é um processo inflamatório ali, crônico, né, na via aérea, no pulmão. Então, aumenta um pouquinho, mas tem um outro lado que, normalmente, esses pacientes com fibrose pulmonar estão muito próximos do pneumologista, né? Então, não é incomum que a gente consiga fazer diagnósticos até precoces em pacientes que fazem um acompanhamento muito regular. Então, tem aquelas alterações da fibrose que são típicas, mas apareceu um nódulozinho diferente, ele tem que ser, de fato, investigado, né? Tem que ser feita ali uma biópsia, e aí a gente pode até entrar um pouquinho no diagnóstico também, né, Samuel? Então, o diagnóstico do câncer de pulmão vai requerer sempre uma imagem de boa qualidade, né, uma tomografia de boa qualidade, para que a gente faça uma definição das características daquela lesão do pulmão. E é indispensável também que a gente obtenha um pequeno pedacinho, uma amostra daquela lesão, daquele nódulo, daquela massa tumoral pulmonar, através de biópsias, né, que podem ser feitas de várias formas. A gente pode fazer por broncoscopia, a gente pode fazer a biópsia guiada por tomografia, através de um médico que é o radiologista intervencionista, ou algumas vezes em que a gente tem lesões já fora do pulmão, a gente pode fazer biópsias em outros sítios para definir aquele diagnóstico também, né? Então, é fundamental que, voltando aí para o caso da fibrose, que esse paciente seja acompanhado de perto e na suspeita de algum nódulo, que isso seja investigado de forma mais rápida, né? Doutora Mônica, eu estou recebendo aqui 2 ou 3 perguntas que convergem, todas querendo saber sobre a questão da prevenção. Se passa por uma boa alimentação, além de evitar o fumo, como é que deve ser essa boa alimentação, no geral, para evitar o câncer de pulmão? A alimentação é fundamental na prevenção de todo câncer, porque se alimentando bem, menos radicais livres, menos fatores oxidativos aí no organismo que vão aumentar o risco de surgimento de células defeituosas, né? Não tem uma relação tão direta com o câncer de pulmão como tem com outros tumores, mas sem dúvida é uma relação indireta e importante. Então, uma alimentação saudável, ela vai passar por uma alimentação rica em folhas, em vegetais, em fibras, né, nas sementes. A carne é importante por outros, né, pela proteína, pela questão de ferro, mas evitar os ultraprocessados, evitar uma grande quantidade de carne vermelha, mais que 3, 4 vezes por semana, evitar os defumados, os enlatados, os embutidos. Então, existem alimentos hoje que são considerados já alimentos com potencial carcinogênico, né, com potencial de causar alguns tumores, especialmente os tumores aí do trato gastrointestinal. Então, evitar esses alimentos mais industrializados, preferir, de fato, as coisas mais naturais, mais equilibradas, fazer uma dieta bem balanceada, né? Legal. Nosso diretor Túlio está me avisando aqui que eu vou ter que chamar agora o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho eu vou voltar com a sequência com a entrevista de hoje com a doutora Mônica Toledo e com perguntas também aqui do telespectador. Daqui a pouco a gente volta. Você conhece o cartão virtual Unimed?
O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. De 22 a 31 de agosto, nós teremos o 28º Festival de Gastronomia de Tiradentes. A cidade já se prepara e é realmente um grande evento que reúne turistas não só de Minas, mas também de boa parte do país. Eu estive lá e conversei com o chefe Marcos Costas, do Delícias de Tiradentes, e o Túlio coloca agora pra gente. E eu estou aqui na cidade de Tiradentes, no restaurante Delícias de Tiradentes. Vou conversar com o chefe Marcos Costa. Marcos, TV Cândia 10, boa noite. Prazer ter você aqui na nossa programação. Como é que funciona e qual que é a proposta do estabelecimento? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos aí de Divinópolis. O restaurante Delícias de Tiradentes trabalha com uma comida mineira afetiva, entendeu? É uma comida de tradição aqui na nossa região. Né? Trabalhamos todos os finais de semana com self-service, à vontade, sem balança, tanto buffet quente, salada e sobremesa. Temos durante as semanas os nossos pratos à la carte, né? E estamos sempre abertos de 11h30 até as 4 horas da tarde. E mesmo em dias de grande movimento, de grandes eventos, o estabelecimento está sempre aberto aqui, sempre há espaço para todas as pessoas devido a esse espaço maravilhoso. Sim, hoje a gente tem aqui uma capacidade de 120 pessoas, podendo chegar até 180 quando tem alguns eventos, né? Trabalhamos também com eventos fechados, tipo pré-casamento, festa de 15 anos, batizado, né? Que bacana. E não só Minas Gerais, mas o Brasil todo sempre querendo vir a Tiradentes pelo menos uma vez para conhecer a cidade, né? Ah, mas quem não quer conhecer uma comida mineira, né? Comida mineira é uma das melhores que tem no nosso país. Marcos, obrigado, boa sorte para você, sucesso mais ainda. Boa noite, pessoal, obrigado. Um abraço a todos, especialmente para o Marcos Costa, chefe. Daqui a pouco, na próxima semana, a gente vai trazer mais informações. Estou de volta aqui ao vivo no estúdio da TV Cândia 10, recebendo hoje com muito prazer a doutora Mônica Toledo. Ela não nasceu aqui em Divinópolis, mas já tem o coração divinopolitano com absoluta certeza, né, doutora Mônica? Com certeza. Sou Francisco e moro em São Gonçalo do Pará. Gostaria, doutora Mônica, comentasse sobre o que causa câncer de pulmão depois do cigarro. Gosto muito desse programa. Parabéns. Obrigado, Francisco. Seu Francisco, o principal fator realmente é o cigarro, mas como a gente comentou um pouquinho, a poluição ambiental crescente vem sendo um fator muito importante, hoje relacionada aí com mais ou menos em torno de 10 a 15% dos casos de câncer de pulmão no mundo. O amianto, como foi trazido aqui, né, é um causador de mesotelioma. Outros fatores ambientais de radiação, né, o radônio, a gente tem algumas regiões do país com uma exposição dessa radiação radônio aí sendo um causador também de câncer de pulmão. Tem estudos aí na Avenida Paulista, em São Paulo, de ciclistas que andam daquela região e tiveram uma incidência um pouco maior de câncer de pulmão e foi relacionado a isso. Então, existem outros expositores aí também ambientais, né, que são relacionados ao câncer de pulmão. Doutora Mônica, olha só essa mensagem que eu estou recebendo aqui agora do Francisco Cabral. Samuel, boa noite também, em especial para a doutora Mônica. Aqui é Francisco Félix Cabral, do lipossarcoma. Tá certo essa palavra, doutora Mônica? Seu Francisco teve um lipossarcoma. Ela está dizendo aqui que você acompanha ele há 11 anos, sem comentário, a grandeza dessa médica. Humana, sensacional. Ele fala que é o lipossarcoma de 4,5 kg. Manda um abraço para você e diz que está te acompanhando ao vivo. Está curado. Obrigada, seu Francisco. É um tipo de mensagem que, de certa forma, é um reconhecimento. Você concorda? Concordo. Por isso que eu falei, fazer oncologia não é fácil, mas é muito gratificante, né?
Boa noite, Samuel. Boa noite, a doutora Mônica. Por favor, peça a doutora Mônica para falar um pouco mais sobre o cigarro que está em evidência entre os jovens. O cigarro eletrônico, ele faz tão mal como o outro? Mais uma vez, parabéns pelo programa, que é de grande valia a todos os espectadores da TV Cândia 10. Anderson, do bairro Bom Pastor. Esse gancho é importante aqui do Anderson. Super obrigado, Anderson. Acho que é um tema de uma relevância hoje, assim, indiscutível, né? Cada vez mais a gente vendo, eu diria que não são os jovens mais, são adolescentes e quase crianças sendo expostos ao vape, né, ao cigarro eletrônico. Isso é de um malefício inestimável para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para os nossos, né, para as nossas crianças e adolescentes. Porque o vaping é sim, né, a gente já tem hoje vários trabalhos relacionando o cigarro eletrônico à causa, né, de câncer de pulmão também, tá? Mas mais grave ainda é que muitas vezes essas pessoas que fumam vape, eles não vão nem ter tempo de ter câncer de pulmão, porque eles vão ter tantas alterações pulmonares graves antes disso, né? A gente tem várias doenças relacionadas ao vape, que é o EVALI, que é uma inflamação do pulmão que causa uma fibrose permanente, às vezes causa morte precoce, com uma exposição curta, a depender da sensibilidade que aquela pessoa tem, aquelas substâncias que tem ali no vaping. Então, a gente, na verdade, não sabe o que tem dentro daquele cigarro eletrônico, lembrando que eles não são legalizados no Brasil. E isso faz com que não tenha nenhum tipo de vigilância, né? Apesar de não ser legalizado, você consegue comprar na internet de forma fácil, infelizmente. E o Brasil, que é o país que melhor combateu o tabagismo ao longo dos últimos anos, que teve uma redução do índice de pessoas fumando, a gente estava comentando isso aqui hoje, né, Samuel? A gente não vê mais as pessoas fumando na rua, a gente não chega mais numa festa com aquela roupa com cheiro de cigarro, felizmente. Então, a incidência de tabagismo, de fato, caiu muito no país, e isso acompanha, de fato, a redução aí dos casos mais graves, né, de câncer também. E agora a gente assistindo uma inversão, né, a indústria do tabaco vindo aí se disfarçando dessa forma aí com aqueles dispositivozinhos bonitinhos que encantam os adolescentes, com essa proposta de que não causam câncer sim, numa proporção muito grande, e além de câncer, causam outras doenças pulmonares gravíssimas, assim como o câncer. Legal, doutora Mônica. Algumas pessoas aqui perguntam quase que a mesma questão, mas não se identificaram. Por que alguns diagnósticos de câncer de pulmão não precisam fazer cirurgia? Vai depender muito do estágio dessa doença, como a gente falou. Então, um paciente, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer de pulmão precoce, localizado, em que isso ainda não espalhou para outros locais, a cirurgia é um ponto crucial e fundamental, desde que o paciente tolere esse procedimento, né, que tenha uma saúde boa para isso. Para conseguir atingir a cura da doença, a cirurgia é fundamental. É um dos passos fundamentais, não é único, mas é um dos passos. Naquela doença em que já aconteceu uma disseminação do problema, o câncer já saiu do pulmão, foi para o fígado, foi para o osso, não tem sentido a gente tirar aquela lesão do pulmão e vamos ter doença em outros sítios. Então, nós vamos precisar de um tratamento que ele englobe de forma sistêmica esse organismo, de forma global mesmo, né? Que ele chegue através da corrente sanguínea, seja com quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, como eu falei, em todos os sítios que aquela doença foi parar, né? Foi disseminar. Legal, tudo também avisando aqui que a gente já está partindo aqui para o final. Muita gente pedindo aqui o contato da doutora Mônica, né? O 3212-7686. Tudo daqui a pouquinho vai colocar para a gente. Sempre no final do programa, eu gosto de pedir aqui ao nosso entrevistado para que deixe uma mensagem dentro, evidentemente, do tema que nós aqui abordamos. Doutora Mônica, qual que é a sua mensagem principal para a gente fechar esse programa de hoje? O que mais importante deve ser lembrado para o telespectador que está nos acompanhando sobre a questão do câncer de pulmão? Eu acho que eu ainda vou focar, Samuel, no tabagismo. As pessoas que fumam hoje, que têm desejo de parar de fumar, procurem ajuda. Não é fácil, isso é considerado hoje uma doença, tem até um código internacional de doença, um CID-10, né, para o tabagismo. Então, é considerado uma doença, uma dependência química, física, emocional. E o profissional de saúde, ele está aí aberto a ajudar, a orientar
essa pessoa que deseja parar de fumar, para que ela tenha sucesso nessa empreitada, porque certamente é o principal fator aí na prevenção do câncer de pulmão, é o abandono do tabagismo. Quero aqui agradecer mais uma vez aqui de público o apoio seu aqui ao programa, ter vindo aqui hoje dar essa entrevista, detalhar e falar sobre esse agosto branco. Vou te pedir para que leve um abraço a toda a equipe, da doutora Angélica Nogueira Rodrigues, doutora Aline Lauda, né? Ao seu esposo, ao seu marido, o doutor Leandro Santiago, né? Isso mesmo. O Leandro, que é aqui de Divinópolis, é isso? Sim, daqui de Divinópolis. Eu sempre encontrava com o Leandro, vez ou outra, ali na pista da Pitangui, JK, treinando, mas há muito tempo eu não vejo ele mais treinando. Não sei Adora se... treinar. Ele fazia aí umas corridas, triatlon, bicicleta. E ele gosta, assim, de treinar bem, assim, de alta performance, né? Manda um abraço para ele, viu? Pode deixar, obrigada. O doutor Leandro, que é hematologista. Isso, hematologista. Faz parte também, né? Do corpo, ele e a doutora Luciana, que são, e tem outros também, a Karen, a Carol, né? Assim como outros oncologistas também. Legal. É importante citar também uma equipe de apoio que está por trás ali também, Sim. que é uma equipe grande, né? Quero que você leve um abraço em nome de todos eles, da Thalita. Thalita. Manda um abraço ali para a Thalita. Muito obrigado, viu, doutora Mônica, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Foi um prazer muito grande. Eu acho que você acrescentou muito para o telespectador que está nos acompanhando sobre esse tema de hoje. Eu lembro a todos que essa entrevista da doutora Mônica Toledo você vai acompanhar no sábado, a partir de 13h, na reprise aqui da TV Candidez. Breve, a direção aqui da parte técnica vai liberar esse link para que você possa também acompanhar com mais calma, com mais tranquilidade pelo YouTube. Boa noite, doutora Mônica. Boa noite para você que nos acompanhou. Muito obrigado você que participou do programa, que enviou a sua pergunta. Foi muito importante. O programa ao vivo tem essa interatividade. Boa noite, doutora Mônica. Boa noite para você. Boa noite, Samuel. Até a próxima, se Deus quiser.